por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Cerrado, na língua portuguesa, significa, entre outras coisas, fechado. Em termos biológicos, corresponde a uma importante formação ecológica que possui uma vasta distribuição no território brasileiro. O Cerrado brasileiro é um bioma único. Apesar de haver outros semelhantes, como as pradarias e as savanas, a localização do Cerrado, isolado na América do Sul, somado às suas vastas fauna e flora, dão a ele uma condição especial. É um dos 5 grandes biomas do Brasil, cobrindo entre 1,8 e 2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a quase 1/4 de todo o território nacional. Ele se estende por uma faixa contínua pelos estados de Goiás, grande parte do Tocantins, Distrito Federal, a maior parte do Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, oeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, oeste do Piauí, sul do Maranhão, porções dos estados de São Paulo, Paraná e ainda enclaves na floresta amazônica. Cerca de 80 milhões de hectares do bioma cerrado vêm sendo cultivados com diferentes usos da terra, o que corresponde a 39,5% da área total do bioma. Entretanto, aproximadamente 61% de sua área encontram-se preservadas, incluindo áreas com vegetação em regeneração e pastagens nativas. Por este motivo, este importante bioma é considerado um hotspot, que são áreas particularmente ricas em espécies consideradas raras, ameaçadas ou alguma combinação desses atributos. Apesar de ser tão importante, a biodiversidade aqui presente está ameaçada, pois o avanço das cidades e da última grande fronteira agrícola abrange boa parte deste bioma. Assim, para se entender o cerrado que temos hoje, é fundamental que se busque informações das mudanças que têm ocorrido na perspectiva histórica, pois esta abordagem possibilita uma interligação com diversas áreas do conhecimento e múltiplas perspectivas. Neste sentido, é muito importante conhecer o conceito de fronteiras. Na história ambiental brasileira, assim como nos Estados Unidos, este termo é utilizado para definir a extensão com propriedade transitória e temporal, enquanto na Europa é utilizado como um limite estacionário. No Cerrado brasileiro, os avanços da fronteira para o sertão num processo de interiorização do povoamento é marcado pelo desinteresse do governo imperial pelas áreas interioranas, pela dificuldade da realização das demarcações legais das sesmarias, pela dispersão e isolamento da população na região central do país ou a periferia das grandes cidades litorâneas, pela precariedade dos meios de transporte e comunicação e pela expansão da pecuária extensiva enquanto principal atividade econômica. Assim, somente a partir da década de 1930 observou-se uma aceleração da ocupação destas áreas, com construção de estradas de ferro para ligar o Planalto Central às mais diversas regiões do país. Cabe destacar neste processo a criação da cidade de Goiânia, que possibilitou a incorporação do Cerrado ao mercado econômico capitalista nacional e internacional. Depois disso, tem-se na década de 1970 a expansão agrícola no Cerrado, onde cabe destacar a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o que representou a inserção total do Cerrado ao sistema capitalista em desenvolvimento. A partir da implantação de novos padrões tecnológicos de produção no Cerrado, assegurou-se a inserção dos solos ácidos e topografia plana no circuito da produção nacional e internacional de produtos agropecuários. A abundância de terra tornava um meio de produção relativamente barato, mas a construção do solo, como a limpeza das propriedades, correção e fertilização para cultivos, exigia um investimento de capital considerável.
Os financiamentos eram concedidos a investimentos agropecuários de maior porte, como as lavouras comerciais de arroz, milho e soja. Essa política não interferiu de modo homogêneo nas unidades de produção. Assim, não houve as mudanças necessárias que viabilizassem a modernização das pequenas e médias propriedades. Dos solos pobres e terra feia, a grande produtor de commodities. Os solos dessa grande região passaram por um processo de antropização que modificou completamente o sistema produtivo. Mas o que havia no cerrado antes da soja, antes do gado, antes da exploração da mineração? A savana mais rica em biodiversidade do planeta. O cerrado, segundo maior bioma do Brasil, possui mais de 12.000 espécies de plantas catalogadas, engloba 1/3 da biodiversidade brasileira e 5% da flora e fauna mundial. Dentre as savanas, apresenta a mais rica flora com alto nível de endemismo. 44% da flora é endêmica, sendo que muitas plantas não sobrevivem e proliferam em condições diferentes das quais nasceram. A quantidade de plantas vasculares é superior à existente na maioria das regiões do planeta. Esse bioma possui plantas que convivem com metais, numa diversidade de habitats, de fitofisionomias e centenas de espécies. Estima-se que o Cerrado possua mais de 6.000 espécies de árvores, 837 de aves, mais de 14.000 espécies de insetos, representando cerca de 47% da diversidade de insetos no Brasil. A vegetação do Cerrado varia de acordo com a umidade do solo, mas principalmente com a composição e pH dele. Nos fundos de vale, a vegetação é mais robusta e fechada, enquanto nos demais relevos ela consiste em vastos campos abertos, com a presença de vegetação mais rasteira e árvores de pequeno porte, com troncos finos e retorcidos. A vegetação mais aberta, chamada comumente de Cerrado Lato Sensu, corresponde a mais de 80% da extensão total do bioma. Nessa categoria, há também a presença da floresta mesofílica, campo rupestre, campos litossólicos miscelâneos e vegetação de afloramento de rocha maciça. Quanto à vegetação de fundo de vale, temos a presença de matas de galerias, buritizais, veredas, campos úmidos, brejos permanentes e outros.